Olá, neste vídeo eu vou mostrar para vocês sobre o hardware CloudKey. Este hardware é um hardware que tem a função específica de gerenciamento de uma rede, mas vamos utilizar os mesmos pontos que a gente vem falando nos vídeos anteriores. Os três fatores, né? Os três pontos importantes para a gente avaliar um hardware. Primeiro, o que é? Então, esse é um hardware que a gente chama de controladora de rede Wi-Fi, ou seja, é um controller, né? Unify Controller, uma controladora de redes Unify. Normalmente, as pessoas estão habituadas a baixar o software no site da própria Ubiquiti, instalar o software no notebook, em um servidor e fazer a gerência de uma rede Unify. Nesse caso, a gente não precisa. Eu tenho aqui um hardware dedicado a uma controladora. Então, aqui a gente tem uma característica de arquitetura quad-core. Eu tenho uma relevância em relação à capacidade de processamento, memória, armazenamento, além também de ter a possibilidade de expandir esse storage com um cartão micro SD. Então, existem algumas possibilidades e recursos. Eu vou alimentar esse equipamento de forma que eu tenha um switch PoE, conecto esse camarada lá no meu switch PoE e alimento ele. É possível também alimentar com um micro USB. Então, eu tenho lá uma conexão USB que eu conecto em um equipamento, um hardware, para gerar essa voltagem e alimentar também o hardware. Aí eu não precisaria do conector PoE. Porém, obviamente, eu vou precisar de uma conexão Ethernet para poder ter acesso aos dados da rede. Bom, então, o que é, nós já falamos. Agora, como utilizar esse equipamento dentro da nossa rede Unify? Primeiramente, eu vou acessar esse equipamento via interface web e gerar as configurações para poder elencar aí os recursos e funções desse controller. Agora, como utilizar ele dentro da minha rede? Eu vou ter acesso a informações de todos os hardwares que estiverem acoplados a ele, que a gente utiliza o termo adoção, né? Então, eu vou fazer uma adoção de um hardware da minha rede, um device, um access point, um switch, a OSG, que nós comentamos anteriormente em outros vídeos. Então, eu posso gerenciar através desse hardware os meus equipamentos da linha Unify. Então, para eu poder utilizar, eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês essas telas e como é que a gente tem acesso a esses recursos. Então, o equipamento CloudKey é um equipamento compacto, fácil de manipular, fácil de gerenciar, porque você vai ter acesso a ele no seu data center, no switch da sua empresa, ou até mesmo se você administra isso do seu escritório e pode deixar ele lá para gerenciar clientes remotamente, ou a sua própria rede. Isso depende do planejamento da rede Wi-Fi. Todo esse planejamento de uma rede Wi-Fi é um pouquinho mais complexo, demanda aí um bom tempo de dedicação para a gente planejar, assim como a configuração da CloudKey. A CloudKey, no contexto, é simples, porém, a gente tem todo o planejamento, o projeto da rede para nos preocuparmos também. Então, eu vou mostrar daqui a pouquinho essa forma de utilização para que a gente possa fazer essa aplicação. Então, o quesito principal do hardware é controller. A aplicação dele é para justamente gerenciar equipamentos da linha Unify. E como eu vou utilizar, eu já expliquei de forma resumida, obviamente. A gente aborda em nossos treinamentos, os treinamentos que são oficiais do Ubiquiti, todo esse contexto de utilização da controladora, recursos da controladora, desde a parte básica até a parte avançada. Então, lá nos treinamentos, a gente trata isso com um pouquinho mais de calma. E, obviamente, com laboratórios e com toda a estrutura de planejamento, de projeto mesmo, de uma rede, como calcular, enfim. Então, nós agora sabemos qual é a função, né, desse camarada, sabemos qual é a aplicação dele e como utilizar. Então, eu vou mostrar para vocês agora um pouquinho dessas telas para a gente poder entender quais são as diferenças entre alguns recursos aí rapidamente.
Então aqui nós vamos para a parte das telas da CloudKey. Uma vez acessando a interface web do seu navegador, você só precisa identificar qual é o endereço IP a sua CloudKey recebeu, caso a sua rede possua um DHCP. Caso contrário, caso você não tenha um DHCP na rede, ou você conectou a CloudKey diretamente na interface do seu equipamento, do seu computador ou do seu notebook, seria o endereço de IP 192.168.1.20. Então, no nosso caso, estamos acessando via DHCP, foi esse endereço que o equipamento pegou. Eu tenho duas vertentes para poder identificar e acessar a interface gráfica do hardware. Primeiro, eu posso acessar o hardware efetivamente, que é a própria CloudKey, onde eu tenho as configurações do hardware. Então, eu vou lá na configuração que eu tenho um usuário e senha, UBNT por padrão, e tenho as informações do meu hardware, processamento, disponibilidade HD, características de versão, de atualização, as configurações de endereçamento IP, como eu citei agora há pouco, e a parte administrativa, onde é possível a gente implementar, né, algumas configurações básicas, como por exemplo alterar a senha da própria CloudKey, reiniciar, voltar para os padrões de fábrica e etc. O que é mais importante? Versão de firmware, né, já está atualizada para a última versão no momento em que estamos gerando o vídeo, e a versão da controladora, né, a versão do software da controladora. Ok, então essa é a forma de acessar a CloudKey para ter possibilidade de configurar as informações do hardware. Quando eu dou um logout, saio, né, e eu quero voltar para a tela de escolha para qual opção eu vou definir, eu só tiro lá, removo a parte do login, volto para o diretório principal e aí sim eu posso ter acesso à controladora, ao software da controladora, né. Uma vez acessando a minha controladora, ele vai me requerer outra senha, né. Aqui a gente já tem ela configurada, então eu não vou me preocupar em fazer o cadastro novamente. Então, digito lá o meu usuário, a senha que eu já alterei na configuração primária, né, da minha controladora, e pronto, tenho acesso à minha controladora Unify, onde eu tenho lá os equipamentos, onde eu tenho as configurações de planejamento da minha rede, enfim, daí em diante é a parte de planejamento, né, físico e lógico da minha rede Unify. Ok? Então, essa é uma vertente. A outra vertente é acessar também esse cara através da estrutura de arquivos. Então, aqui deixa eu só conferir o endereço IP, que é o 172.16.19.126. A porta é 22, porque aqui eu estou acessando a estrutura de arquivos. Então, no caso aqui o INSCP, a forma de acesso é pelo padrão do serviço SSH, ou seja, a gente vai usar a porta padrão, que é a 22 do SSH, se não foi alterado, obviamente. Caso tenha sido alterado, você vai utilizar, obviamente, a porta definida. E login. Aí eu entro no meu equipamento. Deixa eu ver se eu estou aqui com o usuário e senha corretos, né? Só uma questão de digitar. Bom, aqui dentro a gente tem um Linux e a gente vai precisar localizar a pasta onde está instalado a minha controladora. A pasta é usr lib, lá embaixo Unify, e aqui eu tenho toda a estrutura de instalação da minha controladora. Ou seja, lá dentro a gente tem pasta de backup, pasta de banco de dados, os sites que foram criados com as configurações de cada site, ou seja, né, aí a gente tem toda a estrutura voltada à controladora. E a partir daqui a gente pode fazer as configurações. Lá no treinamento a gente ensina toda a parte de configuração, tanto por CLI quanto pela interface gráfica, do arquivo de propriedades, do arquivo config.properties.
Então tem toda a estrutura para você brincar e desenvolver. A pasta de backup, onde é gerado o auto-backup ou o backup manual, a pasta de banco de dados, isso tudo lá na estrutura do treinamento a gente ensina. Então aqui é só realmente um overview do que você está vendo com a CloudKey. É um hardware bem estável, é um hardware bem aceitável para projetos não muito grandes, né? Você não pode colocar um hardware desse para um projeto de 200, 300, 400 access points que tem consulta constante de hotspot com telas HTTP, né, via protocolo HTML ou padrão HTML. Então isso tudo precisa ser validado antes de você definir o seu hardware, né? Então, para redes de pequeno e médio porte, dependendo da situação, para grande porte até é possível, né? Desde que você não tenha muito recurso consumido nas interfaces de requisições web. Ok? Então aqui a gente tem uma vertente diferenciada da nossa controladora. Ok, pessoal? Então fica aqui o meu registro aí sobre as informações da CloudKey. Para maiores detalhes, para quem tiver interesse em treinamentos, nos nossos treinamentos ou até nas nossas assessorias e consultorias, basta acessar o site e fazer a sua requisição. Caso você queira abrir um chamado para nós, aqui embaixo você tem a página de suporte, onde você vai ser redirecionado para um ticket, um chamado, e você abre o chamado para requisitar um orçamento de um projeto, enfim. Caso você queira fazer um dos nossos cursos, aqui um curso indoor avançado, que é justamente o curso de Wi-Fi da linha Unify, só que é EAD, né? Esse aqui não é um curso oficial. Aqui na aba cursos, a gente tem em UbiKit todos os cursos que são oficiais. E no caso do Unify, aqui a gente tem um treinamento voltado somente a essa estrutura, onde a gente ensina essas configurações da controladora, seja por CloudKey ou por software. Teremos aí várias turmas nos próximos meses, né, vindo lá de sul a norte do país, né, Teresina, Belém, São Paulo, Salvador, Curitiba, Campo Grande, Rio de Janeiro. Então, até o final do ano, vocês vão ter bastante opção de treinamento aí dessa linha Unify. Quem precisa ver o conteúdo dos treinamentos, clica aqui em conteúdo programático e aqui você vai visualizar o conteúdo de cada tópico que a gente aborda no treinamento. Lógico, aqui é um resumo. No curso a gente tem uma explanação de projeto mesmo, de planejamento muito mais ampla. No final do treinamento, você, como é um treinamento oficial, você vai ter direito a fazer a prova. E se você atingir 65% de nota mínima, você se tornou um consultor oficial UbiKit. Então, para se inscrever, é só clicar aqui no inscreva-se na turma que for mais próxima da sua realidade e a gente aguarda você lá em um desses treinamentos. Um grande abraço a todos e espero que o vídeo tenha atendido pelo menos as dúvidas básicas sobre o equipamento CloudKey. Até a próxima, pessoal!